fez oração de liberar o passado. E ali eu estava aprendendo tudo isso, como orar, como quebrar legalidade espiritual, legalidade familiar que a gente tinha. E nessa a gente guerra rompeu toda, isso, o inimigo, mas eu escravizada ainda, né? E ali eu dei legalidade e o diabo fez assim, ó. Levou tudo. Levou tudo de uma vez. Tudo. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos testemunho. Isso mesmo, tudo bem? Eu sou Leane Santos, por aqui, gente, estou compartilhando com vocês e hoje nós temos testemunho de milagre, nós temos testemunho de vida para contar para vocês. Estou aqui com a minha irmã Leila, tá? É minha irmã carnal mesmo, minha irmã de sangue. Ela vai contar para vocês um pouco do testemunho dela, como ela chegou ao fundo do poço através do jogo do tigrinho. Leila, se apresente. Me chamo Leila, né? Sou casada, tenho 2 filhos e vivi um momento de uma experiência, né, que eu passei por desobediência, por nós vivermos, né, no mundo atual. E nós estamos muito voltados na tecnologia, né, no mundo da internet, né, no mundo atual hoje, né, que nós estamos vivendo. E eu cheguei ao fundo do poço, né, conheci os jogos online, né, foi proposta que foi algo de curiosidade mesmo minha. E a partir daí eu comecei a jogar os jogos online do Tigrinho, conheci esses jogos e comecei, né, a trajetória de jogando ali, mas não totalmente viciada, né, porque o inimigo ele é assim, ele chega com um sapatinho de lã, né, como a gente costuma ver muitas pessoas falar, né, que ele chega com um sapatinho de algodão. Então foi aos poucos que você começou. Foi aos poucos que eu comecei, né, com uma brincadeira, né, não foi logo assim para querer ganhar dinheiro, mas a gente se avicia nas coisas sem menos perceber, né, e ali eu comecei jogando normalmente, mas não percebi o tanto que a gente se aprisiona às coisas do mundo e é um vício que eu observei, que é um vício como se fosse mesmo um vício de uma droga. Sim, né? Sim. Como um usuário de crack, porque depois, no início, é como se fosse uma brincadeira, uma diversão, um momento passageiro, você fica ali, controle ainda. Você tá ali no controle, tá tudo bem quando você tá no controle, no início. Mas no início é uma aparência, é uma vida de aparência que a gente vai vivendo, que a gente pensa que vai conquistar tudo isso que a internet, aquilo que a gente assiste, que a gente vai viver um dia aquilo, mas é engano e ilusão, porque essas pessoas estão sendo compradas, né? Comprada pelo dinheiro, né? E eu observei que tudo que a gente coloca na nossa vida como prioridade, a gente tira, né, a autoridade de Deus, a gente perde a convivência, a comunhão de nós estarmos com o Senhor, de o Senhor guiar a nossa vida. Então, o inimigo ele vai trazendo um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, não tem nada não. E quando a gente vai perceber, a gente está envolvido, entrelaçado. E aí é a questão que a gente não consegue ter mais o domínio, o controle, né? A gente vai se perdendo aos poucos. Então, eu lembro que eu comecei jogando e depois fui começando a adquirir, né, dívidas. É o primeiro passo que quando você começa num vício, é que aquele vício ele vai tornar você uma pessoa endividada. Escrava, né? E aí eu comecei a ficar endividada, comecei a deixar de comprar coisas para mim, para meus filhos, para dentro de casa. E aí começou aos poucos assim. Eu cheguei
em situações que aqui todo o dinheiro que eu recebia já não era mais para as outras coisas. Só por Uma pessoa viciada, ela deixa de comer para poder satisfazer o desejo do jogo. Sim. Aquele desejo momentâneo, porque quando termina ali de você jogar, você fica doido, você fica paranoico e você quer mais conseguir dinheiro para poder ali se satisfazer. E nunca se satisfaz, porque é aí que você entra no fundo do poço, quando você vai perdendo aos poucos o controle. Gente, interessante é que quando ela começou nesse coisa do jogo, até então a gente não sabia, né? Ninguém da família tinha conhecimento. Mas Deus começou a falar para mim, Deus começou a me dar sonhos com ela, me mostrando o que estava acontecendo. Só que por falta de maturidade espiritual, eu não consegui entender o que estava acontecendo com ela, né? E eu no sonho via claramente como se ela tivesse viciada mesmo em entorpecentes, né? Viciada em drogas. Deus me mostrava isso em sonho, mas até então eu nem imaginava o que ela estava passando, né? No secreto dela, apesar da gente ser irmã e tudo, mas eu não imaginava que ela estava nesse nível. E foi aí que ela vai contar como foi que ela chegou no fundo do poço. Ela já estava ali há um bom tempo. E outra observação, gente, que nós somos cristãos, né, Leila? Então é importante falar sobre isso, porque a gente nasceu, fomos criadas dentro de ensinamentos bíblicos e a gente sempre soube que o jogo não faz parte, né? Nunca fez parte da nossa vida, mas isso vem de maneira muito sutil, sabe? E quando você desperta, que você acorda verdadeiramente, você já está dentro do pecado, você já está enraizado, como ela vai contar para vocês agora, o que foi que aconteceu. Gente, a gente tinha uma causa na justiça que a gente estava lutando há mais de 16 anos para conseguir receber essa bênção, e a gente estava em oração, em propósito. Mas interessante falar é que o inimigo, ele sabe quando Deus tem reservado algo para você, quando Deus tem algo reservado ali para te entregar, ele vai tentar fazer de tudo para te jogar você, puxar você longe, para que você se distancie de Deus e para que você perca essa bênção. E foi o que aconteceu na vida de Leila. A gente, depois de muita oração, muito propósito, Deus concedeu essa bênção. E aí, Leila, você vai contar como que foi esse processo de você chegar no fundo do poço, gastar todo o dinheiro que você tinha e o que você não tinha. No início, né, eu fui gastando com o que eu ganhava. No início, depois eu lembro que eu cheguei aqui na casa de minha irmã, mostrei a ela esse joguinho, mas era uma coisa assim que minha irmã não imaginava que eu estava já viciada. Aí uma vez eu ainda até cadastrei ela no joguinho, ela entrou, botou um dinheiro, mas não ganhou. Aí eu disse, não menina, eu não tô jogando assim de gastar dinheiro não. Foi o início, né? E ali eu passei mais período conhecendo o jogo, né? Entrando nesses aplicativos, aplicativos que ensinava como jogar, como ganhar. E eu até comprei, eu lembro que uma vez eu perdi logo um dinheiro alto e fiquei assim meio acismada, mas continuava jogando, porque o jogo ele é assim, quando você começa, ele para te viciar, ele também faz você ganhar, entendeu? Então eu comecei a ganhar também, ganhava pouco, mas ganhava. Só que as coisas, quando não vêm de Deus, não traz edificância, não traz prosperidade, é por engano, é por ilusão, porque eu não tenho nada que eu comprei, né, com o que eu ganhava dos jogos, né, com as apostas ali que eu jogava e não conseguia
comprar nada, era só por vício. Sabe quando você pega, fica investindo naquilo, mas você nunca tem um retorno? Assim era. Então, no início, eu fui ali perdendo aqui, perdendo ali, mas ainda tinha um pouco de controle. Então, eu não percebia que eu estava já indo para dentro do buraco. Até quando eu tomei um empréstimo de 5.000 e gastei 4.000. Mas foi jogando assim aos poucos, meses e meses, fui jogando, que você não vai percebendo. O jogo, ele é assim, tira algo nosso que é a responsabilidade de você entender o que é de valor. Ele tira, né? Você perde o valor do dinheiro como se fosse qualquer coisa, entendeu? Comum, porque é só satisfação ali do desejo de jogar, né? E ali você, R$100 é nada, entendeu? Eu recupero depois, eu ganho. E ali ia jogando, até o ponto que eu comecei a perder meus cartões de crédito. Aí já, de vez de eu pagar o cartão de crédito, eu jogava dinheiro. E aí a dívida foi se acumulando até quando eu recebi o empréstimo que eu tomei, também não paguei nada, não fiz nada. Eu tinha um propósito de colocar alguma coisa para vender e ainda coloquei, mas foi com muita dificuldade, com pouco dinheiro, para o meu esposo não perceber, né? Porque a gente vai fazendo com que as pessoas não percebam, né? O inimigo faz isso porque cria vergonha, cria timidez e a gente não quer ser repreendido, confrontado. Então minha irmã me confrontava, eu já deixava de vir na casa dela, eu já não queria mais comunhão com aquelas pessoas que estavam ali observando que eu estava fazendo algo de errado. Porque às vezes é o esposo, é a esposa, é o filho, alguém sempre vai te alertar, sempre vai chamar sua atenção de algo. Por quê? Porque te ama. E o interessante é que depois que quando você está indo para o fundo do poço, você cria uma antipatia das pessoas que quer o seu bem. Eu criei uma antipatia com minha irmã, criei uma antipatia com meu irmão. Porque eles observavam, Leila, sai desse jogo, sai desse negócio, sai tá levando seu dinheiro. E aí a gente não vai percebendo, achando as pessoas chatas, antipáticas, que eu vou dar a volta por cima quando a gente pedia um dinheiro emprestado, quando eu pedia minha irmã endurecia o coração. E tudo isso vai acontecendo para que a gente crie um alerta, mas a gente não cria um alerta logo, de imediato, né? Porque a gente está aprisionado pelo jugo. E às vezes você tem recebido muitas, Deus alerta muita gente. Dá muitos sinais. E eu como cristã, eu me envolvi nesse jogo e interessante, eu louvo a Deus porque eu não deixei de ir para a igreja. Eu chegava atrasada nos cultos, eu pedia dinheiro ao pastor emprestado para jogar. E ali, você está num convívio onde Deus, Ele sempre cuida de nós. Ali eu recebia repreensão, Deus me repreendia na palavra, usava um vaso, usava uma pessoa, mas ali eu estava presa, aprisionada, tentando sair, tentando resolver o problema dentro da situação errada. Você não vai resolver. Não consegue sozinho. Não consegue sair E a gente não consegue porque muitas das vezes eu orava ao Senhor e ia para a igreja, Senhor, me liberta disso. Mas eu não entendia muito que eu estava já sem domínio, aprisionada. Porque você tinha aberto também legalidade. Eu abri legalidade demais. E sabe o que é que acontece? Que quando a gente abre legalidade, é que o inimigo vem traz um vício. E logo após, a gente vai dando brecha, a gente vai criando espaço para o pecado, para a ilusão, que depois desse jogo online, eu comecei também a jogar na casa lotérica. Eu ia para os jogos também, para outros tipos de jogos. E aí eu fui, então todo o dinheiro que eu pegava, se entrasse dinheiro no Pix, era o jogo do Tigrinho. Quando não entrava dinheiro no meu Pix, aí que eu tinha na mão, eu não conseguia destrocar, eu ia andando para a lotérica. Você vê como é que as coisas, eu deixava de beber uma água. E eu, como tenho também, né? Eu sou diabética, então
eu comecei a não cuidar da minha saúde. Aí eu não cuidava da casa direito, não cuidava das coisas do esposo. A voz do meu esposo dentro de casa me irritava. Então quando ele chegava eu saía, eu fazia de tudo para sair, vou caminhar, ia caminhar. E quando ele ia trabalhar eu voltava e ficava ali dentro do quarto, trancada, jogando. E eu passava a madrugada às vezes, eu pegava o cobertor e me cobria com a coxa, porque para ele não ver a luz, né, da claridade do celular, e eu ali a viciada a madrugada toda jogando. Então, o interessante é que Deus, uma coisa que o inimigo não conseguiu tirar de mim foi de eu ir cultuar, e eu li a palavra. Agora você acredita, Leane, eu às vezes eu li a palavra para poder fazer o jogo. Eu li a Bíblia para poder ir jogar na casa lotérica. Você achava que Deus estava. Porque eu estava na influência da lei da atração. Foi uma coisa também que abriu uma porta, uma legalidade. Sim. Porque a lei da atração é bíblico, Vem da Bíblia, eles tiram da Bíblia, porque é aquilo que você imagina, assim você é. Sim. Se você imaginar que você é um perdedor, assim você será um perdedor. Isso. Mas se você se sentir um vitorioso, você será um vitorioso. Porque a oração é tão poderosa. Eu quero te dizer uma coisa, uma experiência própria, que a oração é poderosa, que às vezes eu orava para Deus, assim, Deus... tenha misericórdia, porque eu estava endividada, devendo alguém, estava sendo pressionada e não queria que meu esposo soubesse. Eu ia para o meu quarto, fechava a porta, orava desesperada, e Deus ouvia a oração e respondia. Ele é misericórdia. Só que tem uma coisa quando você ora e ora de forma errada. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, não acrescenta sofrimento, não vai me acrescentar mais dívida. E eu orava para pagar uma dívida, mas eu ia, não esperava a resposta de Deus, a providência de Deus, porque eu estava desesperada. E ali eu ia, tomava empréstimo achando que era Deus abençoando, mas não era Deus abençoando, eu estava em desobediência. E no livro de Deuteronômio, Deus me dava sempre aquela palavra, né? Que, né? Para nós não tomar emprestado, porque nós viramos escravo de quem empresta. E ali eu fiquei escrava de vizinhos, de pessoas. Gente, é tão sério que até hoje eu tô agradecida a Deus pela libertação, mas até hoje eu ainda devo. Até hoje eu ainda estou devendo algumas pessoas. Porque é que nem um plantio. Aquilo que você planta, você vai colher. Então, quero dizer para você que está desesperado, que está endividado, que está nessa situação toda e se desespera tomando mais emprestado, né? Para cobrir outro empréstimo. E às vezes eu tomava empréstimo para poder pagar uma pessoa que eu estava devendo emprestado, que eu tomava emprestado. Mas não e às vezes eu ia para o jogo primeiro, aí me endividava mais com outra pessoa que eu estava tomando emprestado para cobrir aquela outra pessoa. Não pagava, jogava, ficava devendo mais outra pessoa. Daí eu me desesperava e tomava um valor mais alto na mão de outra pessoa. Aí ligava para os meus irmãos e pedia de 20 reais, 10 reais, o tempo todo pedindo dinheiro. Levantava de manhã até a hora que dormia, pedindo 5 reais a um, ligava para outra, minha amiga, o meu amigo. E aí depois você vai vendo que as coisas vai travando de uma forma e você vai pecando com atitudes, perdendo amizades, né? Importante na sua vida porque você toma e não paga. Porque toda hora você está pedindo emprestado, ninguém gosta disso. Já pensou, toda hora uma pessoa liga, me empreste, me dê, me empreste, me dê. Sabe, a gente temos que ter responsabilidade com a nossa vida. Né? Com a nossa vida financeira, pedir na mão de Deus. É que você estava dentro desse buraco, mas você não se via. Eu não me conseguia via enxergar. Porque
você já tinha perdido ali a visão espiritual, né? Já tinha perdido. Então você não conseguia enxergar que você estava nesse fundo do poço tremendo. E aí a gente pensa que as pessoas que estão tentando ajudar que você, estão tentando ajudar são os piores inimigos, viram nossos piores inimigos, às vezes é a esposa. Aí você tá ali naquele vício, as pessoas ficam ali no teu pé. Mas são pessoas que nos amam. Porque eu agradeço a Deus pela a irmã Edinalva, né? Pelos meus pastores, né? Que eu estava congregando. E eu quero te dizer que eu vivi essa situação. Eu confessei diante do meu pastor, pela primeira vez que eu cheguei ao fundo do poço, na beirada ali, e eu senti o resgate do Senhor. Eu confessei, a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só que eu confessei e não deixei. Aí chegou agora o fundo do poço. Chegou nessa hora que eu confessei diante da igreja, o pastor, meu esposo, confessei para minha irmã. Aí agora todo mundo soube que eu tinha caído nessa situação do jogo, estava viciada. Só que eu contei e não tive a libertação total. Por quê? Porque eu não deixei a prática. Tem pessoas que pedem perdão, vai para a igreja, tá orando, tá buscando, sabe? Pede perdão, quando vai cear, faça uma semana de campanha pedindo perdão a Deus, sabe? E ali passa por alguns dias, alguns momentos, né, que tá bem, mas de fato não alcançou a libertação. Porque não teve o arrependimento total. Porque não teve o arrependimento total, e quando nós temos o arrependimento total, a gente deixa. É uma situação muito agravante quando você está vivendo uma vida escravizado, né, pelos vícios. E seja qual for o vício. O tipo de vício. O tipo de vício. Mas é um vício que ele é invisível. Porque o outro você tem que ir fumar, você tem que ir beber, mas esse é um vício que você às vezes não identifica, você não deixa a ficha cair. Fica no oculto. Fica no oculto. Ali no oculto, na nossa mente, não traz a clareza. Isso. Não traz uma clareza. O inimigo consegue dominar. Ele domina a mente. Né? Aí quando eu confessei, houve aquilo tudo, eu passei um período, né? Mas eu quero falar sobre isso, sobre pontos facultativos, né? Ponto fraco. É melhor. Ponto fraco. É o ponto fraco. O inimigo aonde o inimigo ele vê o ponto fraco. Ele conhece o nosso ponto fraco, né? Ele conhece. Ele vê. E como minha irmã falou sobre a herança, né? O inimigo, ele sabe das promessas, ele ouve. E eu recebi muita profecia na igreja, né? Que Deus estava me dando vitória. Eu lembro que teve uma campanha na igreja e aí a irmã revelou para mim: olha, resistir ao inimigo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E ali naquele dia eu disse: Deus, misericórdia, meu pai. Fiquei pensando e Deus renovou promessas, sabe? Deus renovou promessas. E ali o inimigo ele fica furioso e a causa já estava para sair. Sim. E eu ainda não estava liberta. Porque era assim, caía um dinheiro no Pix, aí a cabeça coçava. Aí eu ficava: meu Deus, joga ou não joga? Jesus, eu preciso ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero ter uma vida de responsabilidade. Você fica querendo servir a Deus em espírito e em verdade, mas a oprimição. E ali eu entendi que tinha um ponto ali que estava me influenciando. E é necessário quem tem vício identificar até qual é o nível, né, de domínio que você tem sobre esse vício. Isso. Né? Uhum. E ali eu comecei a ver que eu estava no vermelho, né? A sinaleira, né?
de trânsito. Tem o No ponto amarelo, final. Já não conseguia Tem o mais o amarelo. domínio. tem o verde, né? O amarelo e o vermelho. Eu já estava no vermelho, né? Já não conseguia mais controlar. Por quê? Porque cartões tudo preso. Sua vida financeira A foi vida financeira, no fundo do poço. a minha saúde, porque eu não tinha a Não pressão dava mais alta, atenção. não tinha pressão alta, adquiri pressão alta e vários problemas. E o vício, ele é tão terrível que eu cheguei e ficava assim, ó. Eu ficava com a mão, e, às vezes eu parava assim e o dedo ficava assim, ó. Batendo. Já. Sozinho. Ó, mexia, esses dedos mexia de tanto eu ficar jogando. Você entende isso? E eu sentia o corpo tremia, o Porque músculo, tava né? com adrenalina o tempo Eu tava inteiro. com muita adrenalina Sim. e a pressão alta. Sim. Então, e eu não tava nem percebendo que eu tava já com pressão alta. Foi que uma vez eu passei mal, muito mal ali, eu acho que a pressão tinha subido muito, cheguei no posto de saúde com a pressão, acho que estava de 22. E ali o médico, tome-lhe remédio, aí passou uma cartela de remédio, e aí tome remédio para isso, para aquilo. E aí comecei a dar crises emocionais. Ela chegou a ficar Eu cheguei com a início ficar de ansiedade. muito ansiosa. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. A depressão estava querendo bater a minha porta. Batia na porta porque eu lembrava, eu não tenho mais mãe, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém, meus irmãos. Ninguém me ajuda. E aí vinha na mente aquela situação toda. E aí você fica em uma situação que você fica muito sentimental e sem controle. Era onde que tinha dia que eu levantava de madrugada e levantava assim, tremendo. Porque o inimigo ele ataca de todas as tremendo formas. Emocionalmente. O seu pra emocional baixo. também estava abalado. Eu chorava e ficava sozinha na madrugada. Chorava. E ali eu ficava naquela situação, uma luta, uma guerra, uma luta travada. Sim, eu não quero viver assim. Foi quando quando bateu o martelo. E aí Deus liberou. E o inimigo ele percebe que você tem algo grande a receber de Deus. Quando o inimigo ele percebe que você é um vaso precioso, um vaso escolhido, ele ataca, o inimigo ataca. E o inimigo ele traz uma ilusão que você não percebe o que Deus ele está fazendo. Deus ele estava agindo ao meu favor. E você achando que não estava acontecendo nada. Quando a gente, né, Lene, uma vez a gente disse assim, poxa, por que os crentes não são prósperos? A gente ficava indagando, eu e minha irmã. Por que a gente não é próspero? Como é que o ímpio, as pessoas que não servem ao Senhor, que não está todo dia na igreja, que não está carregando a Bíblia, que não está se preocupando com as coisas certas, não prospera? A gente lutava para ter uma coisa, para comprar um móvel, para desfrutar de algo. Era como se a gente ficasse o tempo todo só lutando e não via nada. Então, isso criou uma curiosidade na gente de saber, de começar a buscar sobre a prosperidade, né? E o inimigo viu que eu estava buscando. Só que nesse período que a gente estava buscando, a gente às vezes sai do foco. Exatamente. A gente se perde. Tem que ter muito cuidado, porque o inimigo tem suas estratégias. O celular, gente, ele faz coisas boas, né? Tem muita coisa boa no celular, de você passar o dia todo assistindo, aprendendo. Mas a gente aprende mais, é mais propício a gente aprender as coisas ruins do que as coisas boas. Porque as coisas boas, ela vai trazer renúncia. As coisas boas é mais difícil. Você acordar cedo, você tem que malhar, você tem que cuidar da sua saúde, do esposo. Você é uma mulher sábia, dedicada, sabe? Porque você vai ser atacado. Quando você está buscando algo, aí você diz assim, mas eu estou na igreja, mas que tanta luta é essa? É porque é isso.
o inimigo ele vai atacar porque ele não quer que a gente faça as coisas boas, né? E aí eu lembro que quando a causa, né, saiu, ali o dinheiro caiu. Você, não foi? Falei, Leila, e a gente vamos orar muita para Deus dar prosperidade. direção, o que a gente vai fazer com esse dinheiro. E minha irmã me Eu alertou. falando com ela, vamos... Só que quando a causa estava para sair, que a advogada falou o valor, e aqui é um ponto, né, que a gente fala ali também da sinaleira, né? Houve dentro de mim, na hora quando a advogada falou o valor, eu disse assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, as nossas palavras têm poder, né? Aí eu falei assim, meu Deus, não sabia que era tão pouco. Não dá pra nada. Quer dizer, se eu for comprar, eu precisava comprar na época uma máquina de lavar e a cama estava quebrada. E ali eu disse, meu Deus do céu, se eu comprar a cama, talvez não seja só a cama. Ou se eu comprar não dá para comprar 2 móveis. 19 anos ia fazer a causa. Eu disse, meu Deus, e ali a gente pensa que não murmura, mas no mundo isso espiritual, é uma você murmuração. já abriu brecha no mundo Eu espiritual. murmurei, quando eu vi palavra. o valor, eu disse, a gente pagou 3 advogados e a gente pagamos mais do que o que recebemos. Aí eu disse, não é possível, eu fiquei atribulada, eu disse, não é possível, não é isso não. E aí a gente pressionou a advogada, não, procura ver o que está de errado aí, porque tem alguma coisa de errado, não é possível que seja só isso. Então eu diminuí, eu Não praticamente não dei valor mesmo sendo pouco. E às vezes, irmão, a gente não valoriza o que a gente ganha. É só esses 600, não dá pra nada. Você está profetizando, a gente está falando que não dá pra nada. Porque o pouco com Deus é muito. E minha irmã estava ali, Leila, a gente está buscando a prosperidade, vigia. Vigia com esse jogo. Menina, ela falou, olha, cuidado para o inimigo não te tentar. E falei com ela. E aí, meu irmão? E ela falando, todo dia ela falava. E quando caiu na conta, que eu olhei, aí ainda caiu na minha conta, né, o valor todo de meus irmãos. Mas Deus foi misericordioso. E eu mandei logo. Porque tinha que mandar, porque, meu Deus do céu. Eu lembro que eu vi no vício do jogo, caiu um dinheiro errado do meu irmão, R$700 caiu de Leandro na minha conta. Eu não falei nada para ele, não liguei, não procurei saber de nada. Ele, não vou gastar só 50, aí gastei no jogo. Aí daqui a pouco, vou gastar mais 50, daqui a pouco fui gastando, chegou em R$300. Eu disse, meu Deus, eu tenho que devolver o dinheiro pro meu irmão, não posso fazer isso, é roubo. E aí a ficha não caía, e eu tentando, aí eu digo, não, tenho que recuperar esse dinheiro. Aí gastei o dinheiro todo que ele tinha colocado. Aí liguei pro meu cunhado, e aí pedi, me empreste aí, R$700 ele me emprestou. Mas aí eu mandei pro meu irmão. Meu Deus. Gente, é sério isso, viu? Aí meu cunhado foi e me emprestou R$700, era para me mandar pro meu irmão. Aí eu peguei, não, tenho que recuperar, não vou recuperar, vou gastar só 100 aqui. E aí fui jogando, depois fui pra lotérica, não, hoje eu vou ganhar, E aí nada travou. Gente, sabe? Trava mesmo, viu? Trava mesmo, o mundo espiritual, ele é real. Quando você abre uma legalidade, dali em diante agora, porque ela já estava servindo a mamãe. Ela já não estava tendo mais Deus como prioridade na vida dela. Só o dinheiro. O dinheiro era o Deus, era ele quem comandava, era ele que estava ordenando, que estava mandando nela. E aí ela chegou no fundo. E aí, quando esse dinheiro caiu, eu fui, né, da causa caiu, eu enviei de minha irmã, enviei logo de meu irmão, e aí fiquei livre. Mas também teve algo que
me chocou foi quando eu falei em casa, né? Falei pro meu esposo, o filho caiu, o dinheiro entrou. Ele não ligou, ele não comemorou. Ele não comemorou aquilo, foi um gatilho. Um gatilho. Porque eu pensava de ele comemorar, eu disse, então vamos fazer o quê? E aí quis comunicar e ele ficou neutro, sabe? Ele ficou neutro, aquilo me doeu muito. Me doeu e aí eu fiquei assim, eu digo, mas também é pouco, também é por isso. Aí botei na mente, porque é pouco, nem ele deu importância, é pouco, não dá pra nada. E aí ficou aquele negócio na mente, meu Deus, eu pensava em fazer tanta coisa. E ali travou. Ali eu voltei novamente a jogar. E eu lembro que uma madrugada eu joguei a noite inteira. Aí fui jogando, tinha 3.000 reais. Aí joguei os 3.000 reais assim, em uma madrugada, todinha. E tava tendo campanha na igreja. E Deus falando. Deus alertando. Deus dando alertando. Sinais. Aí eu lembro que Deus usou a irmã, né, para falar, olha, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. E eu disse, Deus, fiz uma oração. Eu disse, Deus, não resisti ao inimigo, Pai. Não resisti. Gastei a herança toda de meus pais, que foi muito labutado. E quando eu cheguei na casa de minha irmã, eu vi minha irmã fazendo as coisas alegre e eu por dentro, e eu calada, escondendo ali. E aí, eu, que bom, que benção. Mas nesse ponto aí, quando ela já estava, eu comecei a sentir, Deus começou a falar comigo, que estava acontecendo alguma coisa. E aí minha irmã começou a sonhar, ter sonhos. Deus começou a me mostrar. E aí eu... estava acontecendo, eu perguntando e ela negando, e ela negando. E eu negando, e ela, Leila, guarde o dinheiro. Leila, guarde o dinheiro, porque Deus, ele tem uma bênção pra gente. Eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, ainda não gastei. Entendeu? Leandro, eu não sei o que Leandro vai fazer, mas o que ele for fazer é pouco, minha irmã, mas é gratificante, foi uma luta, a gente recebeu a vitória, você viu as orações que a gente fez, que a gente mudou a oração, a gente fez a oração de liberar o passado. E ali eu estava aprendendo tudo isso, como orar, como quebrar legalidade espiritual, legalidade familiar que a gente tinha. E nessa guerra toda, isso, o inimigo, mas eu escravizada ainda, né? E ali eu dei legalidade e o diabo fez assim, ó. Levou tudo. Levou tudo de uma vez. Tudo. E aí ela começou quando eu já estava sabendo. E aí Deus começou a falar comigo, aí eu tive certeza de que ela tinha gastado o dinheiro. Foi quando eu chamei ela para conversar que ela começou a pedir dinheiro emprestado. Só que aí foi isso, né? De novo. Aí eu entrei em um outro aplicativo e queria fazer um valor alto para poder receber um valor alto. E ali eu liguei pro meu irmão. Como é que eu já tinha recebido a herança? Tava com dinheiro. Foi pedir dinheiro emprestado. Fui pedir dinheiro emprestado do meu irmão. Aí a gente se comunicou. 700 reais. Os irmãos, eu falei, gente, ela ele me pediu. Ele até mandou o dinheiro. Eu falei, ela me pediu também, pediu a você também. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu falei, eu menti, falei assim, porque eu coloquei no banco, Leane, o dinheiro e travou. Eu tô com um problema no aplicativo, vou ter que ir no banco e tal. A gente começa a fazer aquelas inventação, mentira daqui, mentira dali. E aí minha irmã comunicou com meu irmão foi, Leila, para que você pegou esse dinheiro e tal? E aí eu inventei para ele uma história, só que com ele, eu não sabia que ele tinha falado com ela eu falei uma coisa... E com ele eu já falei outra coisa, aí bateu. E aí quem tem o Espírito Santo, quem está em oração, meu filho, tem revelação do Pai. Aí quando bateu, aí eu disse assim, rapaz, aí eu disse, eita Deus, misericórdia. Aí meu irmão começou a falar, eu não, meu irmão. Aí quando eles pressionou no celular, aí eu disse,
não conta pra Dea não, o meu esposo. Eu digo, não conte não, pelo amor de Deus, não conta não. Aí minha irmã pegou e disse, suba aí, vem aqui em casa, que a gente precisa conversar. Aí quando eu vim, eu já vim arrasada, porque A perdi a situação herança toda. e a gente Eu não estava sabia. toda endividada. Foi questão de, eu acho que uma semana. Uma semana, eu havia pedido emprestado a uns 3 vizinhos, valores altos, minha cunhada, o pastor, ainda devo o pastor perdão, mas eu vou pagar, porque é processo, irmão. Ainda devo minha cunhada. É processo. Só que a responsabilidade é pessoal. Precisa assumir. O bom é quando você tem pessoas à sua volta que te ajudam, que tá ali e diz assim, eu tô com você, para o que der e vier. Mas teve momentos que meus irmãos, eles não queriam mais me alertar, não queriam mais falar comigo, porque eles sabiam que eu estava na desobediência, que eu não queria ouvir a repreensão. E para você ter um escape de sair dessa situação, é você reconhecer aonde você chega no ponto vermelho, que ali é o baixo. E precisa de ajuda, né? É o baixo. Porque sozinho você não consegue sair Porque daí. quando eu vim conversar com minha irmã, ela falou, Leila, você quer libertação, você quer ajuda? Eu disse, eu quero. Porque eu como cristã, eu nunca fui viciada em nada. Nossa Nunca família, bebeu, graças nunca a Deus, fumou. né? A gente tem uma família que não é viciada em bebida, nem droga, nem nada, né? Então, eu disse, não, eu não vou ser essa ovelha negra da minha família. Não vou ser. Uma atitude, né? E aí eu tive a ajuda deles, porque também eu quis. Ela perguntou, você quer? Que Jesus diz assim, tu quer? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Dar autorização, assim porque como ela a gente deu. precisa disso. Assim como você deu autorização no mundo espiritual para o mal agir na sua vida, te levar no fundo do poço, para Jesus te arrancar de lá, você precisou também dar autorização. Precisou querer, de verdade. Então, ali minha irmã disse, não, eu preciso chamar a Dea, a gente precisa chamar fazer seus reunião, sua família, fazer uma colocar reunião. tudo a limpo, e não esconder mais nada. Para eu ter mesmo a libertação, eu tive que entregar meu cartão. Sabe o que é você pegar seu cartão, né, que eu recebo o Bolsa Família, e eu tirava ainda o dízimo. E o restante era todo pro jogo. Mas o restante era todo pro jogo. Eu gastava 540, né? Dava o dízimo e o resto eu gastava todo no jogo. E depois eu me desesperava, aí chegava na Santa Ceia, eu pedia perdão, eu me humilhava, eu tentava me erguer, mas a libertação ainda não tinha chegado. E Deus, ele me dava muita mensagem sobre Pedro. Pedro, por 3 vezes tu me negarás. E aí eu negava a primeira, eu negava a segunda, a terceira, me decaía, até o dia que realmente eu tive que expor. Sabe aquela oração que você tem que fazer mesmo, em sentido daquilo que você está sentindo? Né? Fazer a entrega. Porque quando eu tive que fazer a oração, que a gente fez a oração, a gente conversou, né, sobre a legalidade para Deus destravar a causa na justiça, eu tinha muitas prisões ali, muita legalidade, de falta de perdão. Então, quando eu lembro uma vez que eu orei e eu disse, Senhor, eu não consigo olhar para o rosto desses irmãos, que eles me feriram, porque aconteceu isso e isso, e eu tenho que vomitar, sabe? Tem perdão, tem coisa que você tem que vomitar, tem coisa que você pede perdão à pessoa, me perdoe minha irmã,
Aí a irmã, ah, tá perdoado, minha irmã, tudo bem. Mas tem coisa que você tem que ir dizer, ó, minha irmã, eu tô te pedindo perdão por isso e isso que você fez a mim, que eu fiz a você, e você tem que vomitar tudo. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive que chegar aqui na casa de minha irmã e falar, contar tudo. Aí minha irmã, você deve a quem? Eu digo, eu devo fulano, 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 cartão, cicrano, tô endividada. Ah, deve alguém que tá te pressionando? Foi a única pessoa que eu paguei, né? Foi um vizinho, que no dia que eu recebi, eu fui e paguei a ele. Mas só foi esse. Só ele que eu paguei. Mais nada, cartão de crédito, não comprei nada, em casa tava... Aí o inimigo começa a bagunçar a vida da pessoa toda. Você fica tão cego, aí você tem... A cama tava quebrada, a máquina de lavar fazia uma zoada que incomodava os vizinhos tudo, e eu lá batendo a roupa naquela máquina, e não comprei a máquina, e não comprei a cama... E aí a porta da geladeira quebrou, e o ventilador quebrou, e o devorador vai acabando com tudo. E eu vou dizer uma coisa pra você, a única coisa que de jogo você ganha é dívida. Você não ganha nada. Você ganha dívida. E se você ganhar, você quase nem compra. E se você comprar, destrói tudo, acaba com tudo, porque aí você vai brigar, você vai perder casamento, vai destruir, o inimigo vai levar tudo. Aí o marido, a mulher briga e aí pega as coisas que você adquiriu, porque é o devorador. É aquela palavra também, sabe, mexia muito comigo, aquela palavra que fala, né, até aquilo que tu tem será tirado, será tomado. E eu ficava intrigada, poxa, que é isso? Quer dizer que aquele que, meu Deus... A parábola dos 10 talentos. Os 10 talentos, eu digo, meu Deus, aquele que... aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aí eu ficava analisando assim, aí depois, quando eu cheguei no fundo do poço, eu vi o que era. É a sua família, porque é teu, Deus te deu. O inimigo vai tentar roubar. Aí o diabo vai tomar o que é seu, até o que tu tem lhe será tirado, tomado. A sua família, a sua honra, a sua dignidade, de você passar na rua e você passar livre, sem dever a ninguém, de cabeça erguida. Mas aí não, você está devendo. O vizinho na igreja, você, no comerciante, você sai devendo a tanta gente. E a gente não procura botar na caneta e dizer assim, não, isso aqui não tá dando certo, eu vou cair fora desse negócio. Isso aqui tá errado. Você fica cego, você fica aprisionado. E aí fica, não, bote agora vai dar certo. Eu orava para jogar, eu lia a Bíblia para jogar. Porque eu entendo que também você pode até ganhar um jogo, porque não, Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu entendo, eu acredito que tem gente que ganhou, só que a pessoa não fica escravo daquilo ali. É muito raro. É muito raro, porque é uma legalidade que você dá no mundo espiritual. Então o próprio inimigo que dá, ele toma. Ele toma isso. Ele toma com violência. E toma. Então já é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas é porque você estava buscando... de acontecer. É porque quando eu comecei a ler a lei da atração, essas coisas... Misturou um pouco, confundiu sua cabeça. Aí realmente você vê que pessoas ali, como eu, tava indo pro lado errado. Você vê que eu tava vindo pro lado errado. Eu lia a Bíblia para jogar. Eu orava. Dizia, não, dessa vez vai dar certo, dessa vez aqui, e até mesmo eu vou sair dessa situação. Quantas vezes as pessoas fazem voto, né? Mas são votos à lei, votos que Deus não recebe. Deus, ele não vai receber. Porque Deus não compactua. Ele não compartilha, é muito difícil. É um engano do inimigo, né? O inimigo ganhar e ser Deus ali, naquela situação. Ele cega, porque Deus não precisa... Não, ele é o dono do ouro e da prata. E que a gente a gente só precisa confiar. Colher das migalhas do inimigo. Exatamente. Né?
Deus não precisa. Deus tem coisa Deus maior. pode fazer você ganhar milhões. O dinheiro. Quanto testemunho? Eu vi um testemunho que foi edificante, né? De uma mulher que estava orando e o dinheiro caiu no céu. Mas nessa hora aí a gente não crê. É isso, mas é isso. Mas nessa hora aí a gente não crê. A gente O diz que é inimigo- impossível, não é impossível. O dinheiro, O inimigo tenta do céu não vai descer dinheiro. Ele tenta fazer você acreditar Entendeu? na palavra de Deus, mas fazer ao contrário. Ao Porque se contrário, você estava acreditando na palavra, por que você estava no jogo? Se você confiava na palavra. né? Então ele tenta enganar, né? E ele é tenta isso. enganar, porque a palavra ela é verdadeira. Verdade. A palavra ela é real, ela é vida. Mas aí no caso você estava acreditando, mas fazendo ao contrário. Fazendo de modo errado. Fazendo de modo tipo errado. servindo a dois senhores. Dois simples. E há de agradar um e desagradar o Desagradar o outro. outro, Então nós não podemos servir a dois senhores, né? Então eu vejo que esse caminho que eu estava traçando não era o caminho que Deus ele queria para mim. Aí quando cheguei, que eu confessei para minha irmã disse que ia me ajudar e todo dia mandava mensagem. O que eu tive que fazer para ter o controle, porque eu não tinha o controle. E eu disse, Leane, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho controle. E eu já tinha feito consagrações de pegar o celular, desligar, deixar lá, mas não estava obtendo resultado. Mas quando eu quis de verdade mudar, eu entreguei o celular para minha irmã. Disse, vou deixar aí. É porque tem que Entendeu? fugir da aparência Você tem que do fugir mal, da né? aparência do A mal. Bíblia fala assim, se o Né? teu braço te faz pecar, arranca ele e joga fora. E ali- Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. No caso, o vício era através do celular. Eu falei com ela, você precisa ficar sem celular. Verdade. Você precisa entregar, né? Você precisa entregar para que você consiga, né, Deus ter legalidade para poder atuar na sua vida através disso. Verdade. E ali eu tive que entregar o meu cartão pro meu esposo, sacar o dinheiro do Bolsa Família. Ali eu tive que receber a ajuda dos meus irmãos para poder pagar algumas pessoas, né? E depois eu arcar com minha responsabilidade de estar pagando. E ali eu procurei também, porque quando a gente está no vício do jogo, a gente pensa que é só do jogo que você vai tirar o que comer, pagar as dívidas, e tudo mentira do diabo isso aí. Tudo mentira. Você tem que procurar fazer um meio de vida, um meio de ganho. E aí que eu procurei, eu disse, não, tenho que agora também fazer alguma coisa para mim, trabalhar, correr atrás para poder pagar as dívidas, ter um dinheirinho para minhas coisas. E foi quando eu peguei, botei uma guia de tempero, né, na porta de casa mesmo. Porque o inimigo ele faz isso, ele ilude a gente com as coisas vãs deste mundo. E as coisas úteis, as coisas necessárias, o suor ali que é honesto, muitas das vezes a gente sente vergonha de fazer um serviço, vender um geladinho, um picolé, né? A gente se sente envergonhado e acha que é pouco, que a gente não vai conquistar o grande. Sim, Né? Porque eu tenho um testemunho próprio, né? De que a gente bebe de geladinho. A gente bebe de geladinho. Meu esposo até hoje trabalha vendendo geladinho. E a gente conquistou um carro vendendo geladinho. Antigamente era 50 centavos. A gente aumentou para R$1. Hoje é R$2 o geladinho. E a gente comprou um carro só vendendo geladinho. Então, o inimigo ele distorce a forma de que a gente pode trabalhar e conquistar e ter um meio de vida, coisa simples, gente, para a gente prosperar. É simples. Quando Deus está no negócio, você prospera vendendo geladinho, picolé, bala, queimado, qualquer coisa, mas que seja honesto, que venha agradar a Deus. E a gente congregava longe, a gente ia para a congregação com todo amor, dizimava, dava o dízimo, ajudava as pessoas, vivendo de geladinho. Deus honra. Você vê como Deus faz, né? E aí cheguei nessa situação desses jogos, né, de ir para casa lotérica,
como crente. E muitas das vezes, e para você também que não é crente, mas você sabe o padrão de vida, o que o pai ensinou, o que a mãe ensinou, o caminho certo de a gente fazer o nosso meio de vida de forma honesta, de forma que a gente venha agregar valor. Porque isso aí você pegar todo o seu dinheiro do Bolsa Família e gastar em jogos. E quanta gente, quantas pessoas vêm vivendo assim anos e anos e a vida não muda. Para você mudar é necessário você romper essa bolha e gritar, sabe? Você tem que gritar. Aí quando eu entrei no processo da libertação, meus irmãos me ajudando, meu esposo, sabe? Tinha vezes que eu ia para oração, eu gritava, porque a vontade vinha para jogar. Mesmo eu sem pegar no celular, mas às vezes eu vinha aqui, pegava o celular, chegava em casa, aí vinha aquela vontade. Quando caía um pix, eu ficava, meu Deus, será que eu estou liberta? Meu Deus, misericórdia. E aí ficava naquela luta, aquela guerra. Uma guerra é uma batalha espiritual, né? E aí fui rompendo através de palavras, fui rompendo, me dedicando. Porque quando você está no vício, você tem que focar sua mente em outra coisa. Pessoas que te levam para o jogo, você tem que se separar dessas pessoas. Eu tive que deixar amizade com o vizinho, amizade com pessoas que eu amo, para eu ter minha libertação. Tem vizinhos, tem pessoas que não sabem desse testemunho, que eu peguei a herança toda, que o dinheiro de meu pai saiu, causa que todo mundo sabia. Há muitos anos, eu vim lutando, sabe? As pessoas não soubem porque eu fiquei com vergonha de falar. Eu fiquei com vergonha de falar. Alguns pastores não sabem. Porque eu fiquei com vergonha, eu já tinha confessado. E uma coisa interessante que eu já tinha confessado, então eu disse, meu Deus, eu vou confessar de novo a mesma situação. Às vezes, quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas quando você confessa, agora é processo de libertação. Não vai adiantar você ficar confessando e toda vez indo lá no pastor, pequei de novo, pequei. Não se esforce, muda. Tem que dar abertura. Você tem que dar agora o salto, o pulo. Eu disse, não, já confessei diante de toda a igreja, eu não tive vergonha de me expor. Então eu creio que ali é um propósito de Deus para a nossa vida, um testemunho, o que Deus quer fazer. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo, porque eu já confessei, agora não vou confessar mais, eu preciso de libertação, que eu já confessei, agora eu preciso deixar Deus fluir, sabe, deixar Deus agir, porque eu tenho experiência de oração, eu tenho experiência, a gente vivemos experiência crente, você já viveu experiência. Eu já vivi experiência de eu ter meus 2 filhos pequenos e eu vinha para casa de minha mãe almoçar, jantar e aí ficava o dia todo, mas chegou uma hora que eu disse assim, meu esposo, filho, a gente não pode estar indo para casa de minha mãe. Eu não posso estar levando todo dia meus filhos para casa de manhã, para amanhã comprar um leite, manhã também está passando necessidade, situação difícil. A gente agora é responsável, a gente tem família, tem filho, temos que... Aí eu disse a ele assim, vamos orar, eu não vou ir mais, eu não vou na porta do vizinho mais pedir. Eu digo, vamos orar, e eu lembro que eu e ele, a gente ajoelhou ali no quarto, né? E aí a gente começou a orar, a gente orou, a gente se entregou na oração, que a gente começou a chorar, né? Aí é aquela oração que acaramela, né? Aquela oração que a gente se derrama, e ali a gente estava em oração ainda, de porta fechada, aí alguém bateu na porta. Eita glória! Na hora, e eu tava assim, sabe, toda melecada na oração, e aí eu me limpei, o olho inchado, chorando. Aí eu disse, não vai você, deve ser sua mãe. Ele, não vai você, porque a gente tava com a cara... Aparência. Eu digo, meu Deus, seu olho tá vermelho. Aí ele, e você tá inchada. Eu disse, pronto. Aí eu disse, não vai você não, eu não vou não, vai você. E aí ficou naquela guerra, eu peguei e fui. Aí limpei o rosto, aí fui, aí abri a porta assim, aí o vizinho, vizinho, seu esposo tá aí? Eu disse, tá vizinho. Aí ele...
Não, mas não precisa falar com ele não, você só vai falar para ele que ele vai capinar o terreno aqui, que eu tô me mudando, vou fazer a casa aí. E eu trouxe esse dinheiro, porque se eu ficar com esse dinheiro, eu nunca vou fazer essa casa. E aí ele, não, eu tô entregando aqui, eu preciso te entregar. E o homem botou assim naquela pressa o dinheiro, não, entregue a ele aqui, tem tanto aqui, entregue a ele, e eu sei que ele tá aí sem fazer nada, ele pode capinar qualquer dia que ele quiser, mas já tá entregue, ele vai capinar, daqui 3 meses eu tô fazendo a casa aí. Eu quero o terreno. A provisão bateu na porta. Aí eu fiquei assim, e eu disse, não, mas não, depois eu falo com ele, não, tome o dinheiro, segure o dinheiro e gaste o dinheiro e qualquer dia ele faz lá o serviço. E aí eu fiquei assim, meu Deus, a gente não tinha nada para comer naquele dia. A provisão do Senhor. Eu fiquei assim, aí quando eu saí anestesiada ainda, cheguei assim, a providência chegou. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então, Deus ele responde a oração do justo. Só que a gente tem que estar atento, porque o inimigo ele tenta nos desviar do propósito, do foco. O nosso foco é Cristo. Nós temos um Pai bom, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. E ele tem sim recompensa, ele tem sim vitória para mim, ele tem sim vitória para você. Então, não negocie. Não negocie as coisas de Deus. Não negocie o que Deus tem para você por causa das migalhas do inimigo. Mas tão somente permanece na posição. Que Deus possa abençoar a sua vida com esse testemunho. Qualquer dia desse ela volta aqui para contar mais um pouquinho novamente, tá bom? Eu peço que você se inscreva no canal se você foi edificado por esse testemunho. Ficou longo, mas que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Tá aqui um testemunho de vida. Estamos seguindo com Cristo porque Ele é o nosso foco, né? E Deus tem feito coisas grandes na nossa vida que a gente vai contar no próximo vídeo. A gente vai contar o testemunho, o que Deus está fazendo. Como que Deus restituiu tudo que foi roubado pelo inimigo. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima.